vai ser muito importante para a gente conseguir confrontar alguns problemas, né? Confrontar alguns problemas aí que a gente tem nas interpretações cristãs, né? A respeito das mensagens de Paulo. Paulo tem muita mensagem judaica, obviamente, que ele era um rabino judeu, né? E coisas bem complexas, assim, se a gente não conseguir aprofundar mesmo naquilo que ele fala, a gente vai acabar caindo nas heresias de interpretação que muitas vezes a igreja cristã traz para nós, né? Uma das coisas é, eu vivo só pela graça, não vivo pela lei. Então, esse é um dos argumentos mais utilizados aí, né, no cristianismo para anular a lei, né, e deixar a cargo de Deus a responsabilidade da nossa salvação, né? Esse que é o problema. Então, vamos lá. Eu até coloquei o livro de Gálatas Descomplicado. Por quê? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Por quê? Porque é um dos livros mais utilizados no meio cristão para confrontar aqueles que guardam a Torá, que guardam a lei, né? Mas por que você guarda a lei? Que Torá o quê? Não precisa de Torá, não. Mas onde está escrito isso? Abre lá em Gálatas. Aí começa, cita Gálatas, né? Costumam citar Romanos também, mas Gálatas é um dos livros mais citados aí. Porém, o livro mais mal interpretado que tem é o livro de Gálatas, tá? O livro de Gálatas, ele vem antes do livro de Romanos. Mesmo que na nossa Bíblia, Romanos venha antes de Gálatas, né? Mas a Gálatas foi escrito antes de Romanos. Então, a carta para os Gálatas foi escrita primeiro. Então, e o que isso muda? Isso muda que, quando a gente pega o livro de Romanos, por exemplo, a gente tem, na verdade, um resumo do livro de Gálatas. Você vai ver algumas nuances, né, de falar sobre a questão de estar debaixo da lei, debaixo da graça, essas coisas todas, tanto no livro de Gálatas como no livro de Romanos. Se a gente não entende o contexto do livro de Gálatas, a gente não vai entender o livro de Romanos. Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Os dois livros, né, as duas cartas de Gálatas e Romanos, estão inseridos no contexto de Atos capítulo 15. Eu vou ler aqui Atos 15 rapidinho, só para vocês verem que uma coisa está conectada na outra, não tem como a gente desvincular isso, né? E se a gente desvincula isso, a gente acaba criando doutrina onde não tem, né? Então, Atos capítulo 15 é o Concílio de Jerusalém, tá? E lá é dito o seguinte, portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. E aí o texto continua. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Esse versículo 21 a galera não lê, né? Atos 15, 21. Só lê o 19 e o 20. Falando que aos gentios, então, só deram 4 leis e é o suficiente. Mas não é isso que o texto diz, né? Versículo 21. Porque desde os tempos antigos, a lei, a Torá, é pregada em todas as sinagogas aos sábados. Então, ela é ensinada nas sinagogas. Se vocês... O contexto aqui é que aqueles gentios eles eram inseridos no contexto judaico. Eles tinham lá as sinagogas para aprender, para desenvolver a sua fé dentro dos parâmetros judaicos, né? Então, aí, o texto é muito claro, né? Então, esses 4 é o básico para você obedecer. A partir disso, você tem que ir se aprimorando. Como eu vou me aprimorar? Todos os sábados você vai na sinagoga e aprende um pouco mais. Aprende um pouco mais, aprende um pouco mais. E aí, com o tempo, você vai se aperfeiçoando. Eu costumo fazer analogia, por exemplo, do código de ética de uma empresa. Né? Você tem lá o código de ética de uma empresa, por exemplo, você não pode fazer isso, isso e isso. Você não tem no código de ética de uma empresa, por exemplo, que você não pode roubar o seu patrão. Né? Então, algumas regras são implícitas. Outras, talvez você veio de uma outra empresa que lá podia fazer, ir de chinelo, por exemplo, nessa empresa você não pode, mas não está escrito no código de ética.
mas você aprende olhando as pessoas ali, que elas vão todas de social, todas arrumadinhas, bonitinhas. Você não vai de chinela havaiana para o trabalho, né? Porque você está vendo tempo em tempo como que é o procedimento daquela empresa. Ou seja, aquelas leis básicas, né? O código de ética da empresa, ela é uma coisa básica, mas existem outras coisas que você não precisa colocar lá no código de ética, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, o gentil tem que guardar o Shabat? Óbvio que tem, né? É um mandamento. Mas não está escrito aqui. Lógico, porque todos os sábados nas sinagogas você vai aprender que o Shabat é um dia especial. E isso vai acontecer que, ao longo da sua trajetória, você vai se aperfeiçoando, né? Então, esse é o contexto do livro de Gálatas. Então, vamos tentar descomplicar ali o livro de Gálatas, tá? Então, olha só. Quando que Paulo escreve, então, aos Gálatas? Ele se preocupa muito em falar sobre um verdadeiro evangelho. Então, primeiro, o que é evangelho? Isso é uma coisa importantíssima, que não nos é ensinado de forma completa. Lembrem-se de ontem, quando a gente falou sobre o sacrifício, né? O bode, né, sendo mandado para o deserto para espiar o pecado, né? A gente falou de Páscoa também um pouco, né? De que Yeshua, ele é o cordeiro de Pêssar, que faz o quê? Tira a gente de uma situação de escravidão e nos dá uma liberdade, né? Então, a gente também tem Yeshua, né, o Mashiach, sendo comparado também à novilha vermelha, lá de Números capítulo 15, se não me engano, 15 ou 16. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Números capítulo... Nem 15 nem 16, capítulo 19. Números capítulo 19 vai falar da vaca vermelha, do novilho vermelho, né? Que é uma analogia ao Messias, né? Que fala que a vaca vermelha ela foi sacrificada fora, né, do acampamento, e Yeshua foi sacrificado fora, né? Foi morto fora da cidade de Jerusalém, né? Então a gente tem aí várias analogias a respeito de Yeshua. Então, o evangelho, ele é baseado em várias coisas, porque o sangue de Yeshua serve para várias coisas, né? Então, qual que é a boa mensagem, então? Qual que é o verdadeiro evangelho? Então, o que Yeshua veio trazer de novidade, né? Qual que é essa boa mensagem? Então, olha só, Yeshua é o sacrifício perfeito, né? Você não vai precisar mais sacrificar animal. Isso é uma boa mensagem, por quê? Porque você não vai mais se preocupar em achar e comprar um animal para ir até Jerusalém, para sacrificar lá no templo em Jerusalém, né? Então, não precisa fazer isso mais, né? O Yeshua é o sacrifício pleno, perfeito. Segunda coisa, o não povo se torna natural do povo. Ou seja, eu não sou judeu, e agora? Aí é uma boa mensagem para você. Em Yeshua você é feito parte do povo. Você é feito filho de Abraão mediante a fé. Olha só que interessante. A gente tem os pecados perdoados. Isso é uma ótima mensagem. Eu pequei, e agora? E agora que em Yeshua você passa pelo arrependimento, por um processo de retorno, e você tem os seus pecados perdoados pelo sangue dele, que perdoa pecados. E outra, tudo isso eu vou ter sem apresentar obras de justiça. Aí eu quero colocar um adendo aqui. Para você receber essa boa mensagem, não para você se manter nela. Então, olha só que interessante. Para você receber a boa mensagem, você não precisa apresentar obras de justiça para você receber o perdão de pecados. Você não precisa apresentar obras de justiça para se tornar natural do povo. Você precisa apresentar obras de justiça para se manter dentro do povo, para você manter perdoado o seu pecado, para você ter, de fato, a plenitude do sacrifício de Yeshua, né? Então, as obras de justiça não servem para receber a mensagem, mas para manter-se na mensagem, né? Isso é uma coisa interessante. Então, essa é a boa mensagem. E aí, Paulo vai falar umas coisas muito interessantes, né? Sobre a questão do verdadeiro evangelho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso. Olha lá. Ele fala sobre um outro evangelho, né? O que seria um outro evangelho, né? Que Paulo fala aqui no versículo 6, né? Admiro-me de que vocês estejam abandonando
tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Seria o sacrifício perfeito? Não, beleza. Pecados perdoados? Beleza, Yeshua vai perdoar o seu pecado. Porém, essa outra mensagem falaria o seguinte: você não vai se tornar natural do povo só por aceitar Yeshua. Você vai precisar, obviamente, passar pelo processo de circuncisão. Se você não passa pela circuncisão, você não é considerado natural do povo. Opa, a gente tem então uma outra mensagem, seria um outro evangelho. O que mais? Agora, para você receber, de fato, a aliança, as bênçãos do povo judeu, você tem que apresentar obras de justiça aí. Né? Deixa eu só... Opa. Deixa eu ver aqui. Ativei o som. Então, é o seguinte, você vai ter que apresentar obras de justiça para você se tornar natural do povo e aí passar pela circuncisão, porque quem passa pela circuncisão? Se você guarda todas as leis aqui que foram dadas para o povo judeu, então você é obrigado a passar pela circuncisão para se tornar natural do povo. Isso é um outro evangelho que Paulo bateu de frente aqui. Como eu sei disso? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 3 e 4, fala o seguinte, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada por alguns falsos irmãos que infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Né? Ou seja, a forçar uma prática de uma justiça elevada para estar, né, conectado ao povo judeu. Não, imagina, seja bem-vindo. Tá bom? Beleza. Então, a ideia aqui era o quê? Era que todo não-judeu deveria se tornar judeu na carne, e aí, então, seria parte do povo escolhido. Então, essa é a diferença da questão da escravidão e da liberdade. O que seria escravidão? Sujeitos à ordem humana. Ou seja, uma ordem humana, aqui, vocês têm que passar pela circuncisão para serem, né, fazerem parte disso. Então, isso estava trazendo confusão, estava trazendo peso, estava trazendo um esforço além da conta, estavam criando muros de inimizade, né? E aí Gálatas 2,14 vai falar bastante sobre isso, né? Paulo falando, né? Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Então, como quer obrigar gentios a viverem como judeus? Tem aí a Efésios 2,14, que vai falar do muro, né, que foi quebrado. Pois Yeshua é a nossa paz, o qual de ambos, gentil e judeu, fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, e anulando em seu corpo, por causa da lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Aqui, no grego, é a palavra dogma. Tá? É dogma. Então, não é a Torá em si, são dogmas, orientações, leis criadas por fora, né, para obrigar esses gentios a viverem como judeus. E o que seria a liberdade? Porque em Cristo, em Yeshua, no Mashiach, estamos sujeitos à ordem divina. E qual é a ordem divina? Em Yeshua, temos a obediência, somos feitos filhos mediante a fé, a obediência, a fé, a fidelidade, temos alegria e temos livre acesso a todas as alianças, a todas as plenitudes, né, dadas ao povo gentil, né? Aí, cito Atos 15, 19, 21, né? Não colocar peso desnecessário em cima dos gentios que estão se convertendo a Deus, né? Muito bem. Aí a gente vai para a questão lá das obras da lei. O que seriam, então, obras da lei? E aí a gente vai entender um pouco mais aí. Agora a gente vai, além do hebraico, a gente vai ver um pouquinho do grego, olha só. Né? Então a gente tem Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim, eu vou ler na NVI, tá bom?
Olha só como a NVI traz o texto, e aí a gente vai fazendo o desenrolar da história, e vocês vão ver que uma pessoa que não tem conhecimento, quando lê isso aqui na NVI, por exemplo, ela dá de cara com um problema, né? Olha só o que diz, ó, Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Olha só como traz a NVI, a prática da lei. Eu vou até abrir aqui, enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma das piores versões, pessoal. Se vocês tiverem a nova tradução na linguagem de hoje, vou dizer para vocês, é uma das piores traduções possíveis, tá? Que vai trazer algo muito distorcido. Ó, Gálatas 2,16, na nova tradução na linguagem de hoje, olha o que diz. Olha só. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Olha só como traz a nova tradução na linguagem de hoje. Aí ele fala assim: assim nós também temos crido em Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Agora, eu te pergunto, será que Paulo ia falar de um jeito desse? Que ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda? Bem, então se eu fizer tudo o contrário que a lei manda, será que eu vou ser aceito por Deus? Vamos ver isso na aula de amanhã. Vamos ver isso na aula de amanhã. Mas, olha só que coisa insana, né? Insana, né? E aí a NVI traz a prática da lei, né? Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. A versão da Almeida, revista atualizada, traz obras da lei. E a Bíblia Judaica Completa, lógico, né, com o David Stern, vai trazer uma forma, já uma tradução mais mais qualificada, vamos dizer assim, né? Traz legalismo da Torá. Bom, eu vou trazer aqui um entendimento um pouco além daquilo que traz na Bíblia Judaica Completa. A Ingrid colocou, eu tenho essa versão, ela é horrorosa mesmo, acaba com a essência. Demais! A nova tradução da linguagem de hoje é horrível. Só para aproveitar, eu vou ler aqui Romanos 10:4. Romanos 10:4 porque o fim da lei é Cristo para a justificação daquele que crê. Né? O fim ali é o objetivo, né? Porque o objetivo da Torá é o Messias, né? E aqui traz assim, ó. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Olha que absurdo. Ou seja, a pessoa que lê isso aqui fala assim, bom, beleza, eu não preciso obedecer à lei. Para que eu vou obedecer à lei? Vou ser aceito por Deus pela fé. Então, temos problemas aí de tradução grotescas, né? Bom, e aí olha o que diz o texto em grego aí, ó. Vocês são craque em grego, ó. Ao contrário do hebraico, tá? O grego é escrito normal aqui, né? Da esquerda para a direita, ó. Eidotes otion dikaiotai antropos, homem, né? Antropologia, né? Antropos ex. Aí vem a palavrinha bonita aí que foi traduzido como obras da lei. Olha só. Ergonomon. Ou nomos, dependendo da tradução, né? Ergonomos ou ergonomon. Nomon é lei, né? É lei. Ergon é trabalho, ou seja, obra. A tradução mais fiel ao texto grego é Almeida. Almeida, revista atualizada. Obras da lei não tem nada a ver com prática da lei, tá? E de certa forma tem a ver com legalismo, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Mas a mais fiel ao texto original é a da Almeida, tá? Que traz exatamente ergon, que é trabalho, e nomo, que é lei, tá? Agora, o que a gente precisa? Se eu fui no grego, aí eu vou bater nessa tecla e vou falar para vocês. Não façam grego, curso de grego. Se você nunca fez curso de hebraico,
não faça curso de grego para tentar entender o Novo Testamento. Isso é uma prova clara, porque você não pode não, né? Eu não te oriento a fazer um curso de grego para estudar o Novo Testamento. Por causa disso aqui. Você vai chegar num texto desse, você vai chegar lá em Gálatas 2,16 e vai ver. Mas o que está escrito aqui? Obras da lei? Vou ver no grego o que tem lá. Aí você vai ler ergo nomos. Aí você vai falar, é o que está escrito. Obras da lei. Agora, a questão é, o que é obras da lei? O que seria obras da lei? Esse é o ponto culminante. E se a gente não vai para o hebraico, a gente fica com uma interpretação rasa. O que seria obras da lei? Um pastor vai chegar e vai falar, obras da lei é tudo aquilo que você vai produzir pela obediência à Torá, a obediência à lei. Obras da lei é a lei mosaica. Obras da lei é o serviço que você vai fazer para obedecer ou ter a lei de Moisés como seu guia. Ou seja, um monte de interpretação errada, controversa e totalmente herégica, tá? Então a gente vai ter que ir no hebraico, olha só que bonito. Então, com o grego sozinho, vamos parar por aí. Está escrito o quê? Está escrito exatamente isso, obras da lei. Agora a gente vai ter que ir para o contexto judaico, para o caminho hebraico, para o caminho judaico, para a gente conseguir entender esse texto no grego. Então, o que vai me salvar para interpretar esse texto não é o português, não é o grego, é o hebraico. Então, não faça um curso de grego sem fazer um curso de hebraico. O hebraico vai te ajudar realmente a se aprofundar, tá bom? Olha só. Foi descoberto, então, lá no manuscritos, lá no Mar Morto, na região do Mar Morto, em Qumran, né, nas cavernas de Qumran, os achados dos manuscritos do Mar Morto, chamados manuscritos do Mar Morto. E acharam um fragmento, né, de um manuscrito que tinha o seguinte título: Mixat Masei HaTorah. Mixat Masei HaTorah. Aí aqui em hebraico, ó, da direita para a esquerda, eu tenho, ó, Mixat Masei HaTorah, tá? HaTorah. E numa tradução bem fraca, vamos dizer assim, está escrito: as importantes obras da lei. Importantes obras da lei. Mas eu quis trazer o entendimento melhor sobre essa primeira palavra que aparece aqui, ó, mixat, né? Quando a gente lembra da primeira aula que a gente teve lá da criação do mundo, Bereshit, Bará, palavras que terminam com a letra Tav, elas podem estar numa forma de construto. O que é isso? Eu tenho uma palavra que se conecta à próxima palavra. Então, ó, mixat ma'asei HaTorah. Então, essa palavrinha está ligada a essa aqui, ma'asei, tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa palavrinha a gente vai trazer para a sua origem, né? Sem ser no construto. A gente vai trazer ela para o absoluto, que é essa palavrinha aqui, ó. Makshe. Makshe é uma outra, é a mesma palavrinha aqui, só que numa outra forma de pronúncia, tá? Uma outra forma de conceito. E makshe significa questionador, interrogador ou aquele que cria dificuldades. Olha só. Olha só que interessante. Aquele que cria dificuldades. E se a gente abrir lá em Mateus, capítulo 12, 2, olha o que diz. Vou abrir lá. Mateus, capítulo 2. 12, versículo 2. Naquela ocasião, Yeshua passou pelas lavouras do cereal no Shabat. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no Shabat. Ou seja, estavam questionando, interrogando Yeshua para o quê? Pegar Yeshua no pulo. Era mais ou menos isso que eles faziam. Mateus 15, 2, a mesma coisa.
Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Yeshua e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Aí Yeshua responde: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? A tradição nunca deve sobrepor ao mandamento. Ou seja, o que aqueles fariseus estavam tentando fazer? Pegar Yeshua no pulo, interrogando, questionando, criando dificuldades em uma coisa simples. Mateus 23, versículo 4. Então Jesus, Yeshua, disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso a gente vê muito na visão da restauração, pessoal. E aí eu falo, fiquem de olho, tenham cuidado. Pessoas que ficam criando dificuldades aonde não tem. Tá? Ficam colocando um peso aonde não tem. Fica colocando escravidão onde a gente já se libertou. Tá? Temos que obedecer a Torá? Sim, temos que obedecer a Torá. Toda a Torá? Sim, toda a Torá. Agora, cada um de nós tem um processo. Talvez a gente vai sair desse mundo sem guardar a Torá 100%. Né? Mas por quê? Porque cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu nível, cada um tem o seu caminhar, a sua caminhada. Agora, o que não podemos é criar dificuldades para a gente achar que a gente vai ser melhor do que o outro, porque a gente, sei lá, a gente guarda os Shabat exatamente como os líderes religiosos lá ortodoxos. Olha que bonito. Tá. E você fica colocando um monte de peso onde não tem, e talvez, né, eu conheço, por exemplo, pessoas que dizem guardar o Shabat, acender vela do Shabat, e fazer as orações de Shabat, Kabbalah Shabat, Shacharit, HaShabat, faz tudo, as orações, tudo bonitinho, faz o Sidur, e não sei o quê, faz uma coisa toda bonita, mas tem uma vida totalmente errada, tem uma vida de paz no lar totalmente corrompida, não se sujeita ao seu marido, ou o marido bate na esposa, tem os filhos totalmente insubmissos, ou seja, do que adianta a gente colocar peso se o fundamento está totalmente destroçado? Né? Então, a ideia é o quê? A restauração é de dentro para fora. Não criem dificuldades se você não consegue cumprir aquilo. E aí você fica o tempo inteiro, ai meu Deus, aí eu fiz isso, ai meu Deus, você precisava fazer aquilo, não fiz. Você está criando peso onde não tem. Tá? Então sempre vá andando devagar, com calma, porque a transformação, a restauração é de dentro para fora. Então tomem cuidado com isso, tá? Tomem cuidado também com líderes que vêm impor, colocar coisa, criar dificuldades, sendo que você está ainda no processo, tá? Porque para eles a tradição está assim. Exatamente, entendeu? Então não adianta. Qual é o mandamento? Lembra-te do Shabat para santificar. Qual é o mandamento? Desses animais não comereis. Tal. Ponto. Né? Eu dei 2 exemplos aqui. Ah, não, mas no Shabat você não pode ligar não sei o quê, porque vai fazer a combustão e a combustão gera fogo. Pessoal, né? Vamos lá, né? Você fica tão preocupado em fazer isso. Ah, não pode isso. Ah, mas será que vai gerar combustão? Não, mas será que vai sair fogo? Ah, será que vai sair faísca? Você vai preocupar tanto com isso. Isso é o quê? É um trabalho desnecessário. Você está fazendo um trabalho de dentro para fora desnecessário e não está cumprindo o Shabat, né? Então, tenham cuidado. Agora, se você já tem uma vida de Shabat, que você tem lá, não, eu não faço nada, eu não ligo aqui, né? Eu tenho essa consciência, amém. Continue fazendo do seu jeito, não tem problema nenhum. Agora, o problema é criar dificuldades aos outros.
você vê que o outro não faz do jeito que você faz, você é o herege, está profanando o Shabat, né? Isso a gente não pode fazer. Então, vamos parar de questionar, interrogar algo que é tradição, sendo que a pessoa guarda o mandamento. Ao contrário, por exemplo, que alguém que guarda o domingo e fala que o domingo é o dia do Senhor, né? Aí não, porque isso não é um mandamento. O mandamento é o Shabat, não é o domingo, né? Então aí a gente tem que saber equilibrar isso, tá bom? Opa. Então aí a palavra makshe, que significa questionador, aquele que cria dificuldades. Aí a gente tem a próxima palavrinha aqui, ó, maasei. Maasei vem da palavra issá. A palavra issá significa pressionar, forçar, que também eu posso traduzir aí como maasê. Maasê significa trabalho, obra. Ou seja, pessoal, o que esse tratado, esse manuscrito traz, na verdade, como seu título? Em vez de As Importantes Obras da Lei, que é uma tradução possível, olha só, o trabalho forçado e difícil da Torá. Então, quando Paulo está falando lá, ó, deixa eu ver aqui, eu vou ver na Almeida Revista Atualizada, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Espera aí, pessoal, vou abrir a área aqui. Versículo 16. Desculpa aí. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Posso fazer uma tradução aqui mais livre? Olha só. Sabendo, então, que o homem não é justificado pelo trabalho forçado e difícil da Torá, e sim mediante a fé em Cristo, porque temos crido em Yeshua para que fôssemos justificados pela fé, e não pelo trabalho forçado e difícil da Torá. Pois pelo trabalho forçado e difícil da Torá, ninguém será justificado. E é óbvio, né? Ninguém vai ser justificado porque apresentou obras de justiça, porque ninguém pode apresentar obras de justiça, né? Ninguém vai fazer esse trabalho forçado, difícil da Torá para ser justificado, né? Então, esse é o obras da lei, né? E 1 João 5,3, olha o que diz. Vou abrir aqui para vocês, ó. 1 João, lá no final da Bíblia, né? 1 João 5,3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. As regras legalistas que servem para oprimir o povo, para trazer um peso, né, que são as obras da lei, são regras legalistas para levantar muros que o Messias derrubou, né, para trazer esse tipo de muros que o Messias já derrubou. Não tem mais muro para separar gentil e judeu. Agora, alguns que se diziam ali judeus, que na verdade não eram judeus, eram falsos judeus, que eram gentios que haviam se circuncidado, que se achavam no direito de cobrar isso e obrigar os outros gentios a fazerem o mesmo, estavam criando regras legalistas para que o gentio viesse a ser parte do povo, né? E nesse pergaminho, né, que a gente lê aí as importantes obras da lei, era o quê? O que tinha ali? Regras sobre purificação, com interpretações e complementos desses mandamentos. Muitas regras excluíam os gentios de fazer, por exemplo, oferendas no templo sagrado. Olha que coisa. Levantando muros para separar. Isso nos mostra que o peso e dificuldade estava nas interpretações e complementos da Torá, e não na Torá em si. Então, obras da lei não é a Torá, mas todo o peso, todo o que está em volta ali, os muros que levantaram extra-Torá para fazer uma separação aí entre quem poderia ser justificado e quem não poderia ser justificado.
A obediência à Torá significa colocá-la acima das tradições humanas. Então, a tradução que fala que ninguém é justificado pelas obras da lei ou ninguém é justificado pela prática da lei, isso é uma coisa errada, né? É uma tradução errada. Porque nós seremos justificados, sim, pela obediência à Torá. A obediência à Torá vai nos levar a um patamar de comunhão com o Eterno, né? Temos que obedecer à Torá, sim. A Torá é o nosso guia, a nossa orientação. Agora, o que não pode? Pessoas que estão chegando, eu chegar e falar assim, ó, você vai precisar guardar a Torá assim, e colocar um monte de tradição, um monte de interpretações e complementos extra Torá, que a Torá não diz, para que a pessoa, obedecendo essas tradições, venha se tornar parte do povo. Em Yeshua, o não povo é feito povo. Então, portanto, a interpretação das obras da lei deve se ater às regras extra-Torá que impediam o gentio de guardar a Torá, e não a Torá em si. A resolução para isso se apresentava com um único jeito, porque eles pregavam dessa forma: circuncisão, e assim poderiam ter o direito de serem aceitos obedecendo as tais obras da lei, a qual sequer esses legalistas obedeciam. Olha só que interessante. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Foquemos então nossos olhos para a Torá, somente para a Torá, sem legalismos, mas obedientes à Torá, porque assim o Mashiach foi crucificado, derramou seu sangue para nos aproximar do povo judeu, e aí a gente ter essa conexão com a Torá, que é o nosso guia de conduta moral, né, para que a gente venha a dar bons frutos, né? Então, isso é obedecer a Torá. Obras da lei é tudo aquilo que está extra-bíblico, que vem trazer um peso desnecessário.